Olá pessoal, vamos voltar para o nosso estudo da geometria espacial. Estamos estudando os prismas e como que se calcula a área da superfície de um prisma. Porém eu digo as áreas, né? Porque eu tenho área da base, eu tenho área lateral e tenho área total. Então os dois vídeos anteriores eu falei bastante a respeito disto, tá? E inclusive eu fiz esse exemplo aqui, tá? No último vídeo eu fiz esse exemplo aqui com vocês. Tá lá no slide número 19. Calcular a área da base, área lateral e área total. Nós falamos tudo a respeito disto. De um prisma triangular regular. Prisma triangular, o nome do prisma está associado à sua base, né? A forma da base. Então, prisma triangular significa que a base dele é um triângulo. Regular, ora, triangular regular significa então que a base é um triângulo equilátero. Falei bastante a respeito disso, tá bom? Hoje eu vou fazer com vocês, acho que é a questão número 6, né? Já nos exercícios aqui. Eu vou fazer a questão número 6 porque fala do prisma hexagonal, certo? Calcular a área lateral e a área total de um prisma hexagonal regular, cujas arestas das bases mede 2 centímetros e cuja altura mede 5 centímetros. Veja, é diferente do exemplo que eu fiz, porque lá era um prisma triangular, agora ele é hexagonal, ok? Só que é regular também, ó, hexagonal regular. O que significa isso? Que a base do prisma agora é um hexágono regular. Então, por que eu vou fazer ele? Porque nós vamos ter que lembrar como é que se calcula a área de um hexágono. Tudo bem? Então, é um problema bem tranquilo, tá, pessoal? É só a gente lembrar das fórmulas e tudo bem, tá? Vou tirar daqui, depois eu vou aproveitar e vou fazer o volume dele também. A gente fala um pouquinho de volume, que é muito tranquilo. Bom, eu vou calcular, tá? Então, no slide 22, a questão número 6, para vocês acompanharem. Vamos lá, então? Então, nós vamos calcular a área lateral, a área total de um prisma hexagonal. Só ele não pediu para calcular a da base. Sim, mas eu vou ter que calcular. Por quê? Porque para eu calcular a área total, eu preciso da área da base. Tranquilo? Então, pessoal, nosso prisma é um prisma hexagonal ou hexagonal regular. Significa que a base dele, então, é um hexágono. Vamos tentar fazer esse desenho, né? Porque fica melhor. Vamos lá, eu estou de mau jeito aqui. Vamos calcular aqui, então, desenhar aqui, então, um hexágono. Ok? Mais ou menos assim. O hexágono que o senhor está fazendo não é regular, tá? Mas faz de conta que é, tá, pessoal? Então, aqui eu vou fazer uma face lateral. Eu gosto de fazer na hora aqui para que vocês possam acompanhar, tá? Vou fazer a outra face e claro que, né? Então, esta aresta tem que ser paralela a essa. E claro que essa face aqui e essa face aqui tem que ser congruentes, já tem que ser iguaizinhas. E essa daqui também. Por quê? Porque o nosso prisma é regular. Para eu fazer aquela que está lá atrás, vou fazer aqui, vou fechar essa aresta aqui, que é paralela a esta, e aqui também. Aqui ela não é tracejada, aqui ela é pontilhada porque ela está lá atrás, tá bom, pessoal? Bom, já dá para você ter uma noção do que se trata. Pronto, tá? Mais ou menos isso daqui. Então, esse é o nosso prisma hexagonal regular, tudo bem? De acordo com os problemas, é só você ir olhando lá, a aresta da base mede 2 centímetros. A base, pessoal, é o hexágono aqui, ó. Como ele é regular, então a aresta é isso aqui, ó, 2, isso aqui mede 2, isso aqui mede 2, mede 2, mede 2, mede 2. É isso que ele está falando.
E aqui em cima a mesma coisa, porque é um prisma. Lembra do jeito que começa, termina. Então, se ele começou com um hexágono regular, ele termina com o mesmo hexágono regular. São congruentes, são paralelas, as bases, né, estão em planos paralelos e são congruentes. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos calcular primeiro a área da base. Que é esse cara aqui, ó. Ou esse aqui de cima, tanto faz, mesma coisa, certo? A área da base a gente chama de AB. Só que essa base aqui, pessoal, ele é um hexágono, tá? Regular. Você está aparecendo aqui, tá? Ok? Então, o que eu vou calcular? A área de um hexágono regular. Como é que calcula a área de um hexágono, então? Vamos lá? Então, a área, eu vou escrever aqui só hexa, tá? A área de um hexágono regular, ok? É igual a, vamos lá, 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Vamos lá? Então, pega aquele neurônio que está sobrando aí e guarda mais uma informação. Se o hexágono é regular, eu consigo calcular o tamanho da sua área. Nossa, justo agora esse barulho. Eu consigo calcular a superfície desse hexágono utilizando esta fórmula. 3L ao quadrado, claro, é 3 vezes a medida do lado dele ao quadrado, que é quanto? 2. Vezes raiz de 3 dividido por 2. Por que, professor, que é isso? Eu gostaria muito de ter tempo de trabalhar essas coisas com vocês, mas nesse momento não tem como. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, a área da base, que eu vou chamar de B, vai ser o quê? 3 vezes o L, que é quanto? 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Portanto, a área da base vai ser o quê? 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 12 raízes de 3 dividido por 2. E 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Portanto, 6 raízes de 3. O quê? Centímetros quadrados. Tá aí, pessoal. Tá? Então, isso aqui é a área da base. Certo? É o tamanho, é a medida da superfície, né, que compõe a base desse prisma. É o tamanho da superfície da base desse prisma. Tudo bem, pessoal? Tá? Ok, vamos calcular agora a área lateral. Ok, vou fazer aqui. Área lateral. Muito bem. O que é a área lateral? Então, é todo o revestimento lateral dele. Esse cara não é um prisma hexagonal? Então, ele tem... A base tem quantos lados? A base? 6. E são todos iguais. Então, quantas faces laterais nós temos? 6. Então, até para você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são todas iguais, porque o nosso prisma é regular. Então, o que eu vou fazer? O que é essa área lateral? Como que vai ser, então? A área lateral que a gente vai chamar de AL. Então, a área lateral, pessoal, vai ser 6 vezes a área de uma face. Concordam? Precisa decorar isso? Não, isso é meio óbvio. E qual é a área da face? Bom, então vamos lá. A área de uma face. Ok? A face não é um retângulo? Não. A face é isso aqui. Não. Isso aqui é uma face. Então, esse formato aqui é a face. Significa que é um retângulo de 2 por... Ah, eu não coloquei aqui. Qual que é a altura do nosso cara? 5. Então, significa que a aresta lateral mede 5. Portanto, cada face é um retângulo 2 por 5. E como calcular a área de um retângulo, pessoal? Não é base vezes altura? Comentei ontem. Como é que calcula a área de um retângulo? Meu Deus, é a figura mais simples que tem. É só multiplicar as duas dimensões. É um retângulo 2 por 5. Então, significa que a área da face
vai ser 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é igual a quanto? 10. Ok? A área da face. Tá? 2 vezes 5. 2 por 5. Tudo bem? Então, qual que vai ser a área lateral, voltando aqui? Vai ser 6 vezes 10. Portanto, a área lateral, 6 vezes 10 dá o quê? 60. 60 o quê? Centímetros quadrados. Claro que eu esqueci de colocar, né, pessoal? Aqui é centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma face. Voltei aqui e calculei, portanto, a área lateral, que o problema pediu para eu calcular. Certo? Então, o que tem de novo aqui? Não, nada, né? Só como calcular a área de um hexágono. Regular, né? Claro. E agora, o que eu vou calcular? A área total. A área total, que a gente vai chamar de AT. Olha, gente, o que é a área total? É todo o revestimento dele. As duas bases e mais a lateral. Eu já tenho esse cálculo. Então, como que se calcula a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Precisa decorar isso? Claro que não, isso é óbvio. Eu quero o total da superfície dele. Então ele tem 2 bases e tem toda a lateral. Pronto. Portanto, a área total vai ser 2 vezes a área da base. A da base está aqui, ó, 6 raízes de 3. Então, 2 vezes 6 raízes de 3. Mais a área lateral, está aqui, 60. Então, mais 60. Ok? 2 vezes 6, 12. Então, a área total vai ser 12 raízes de 3 mais 60. Não vamos somar 12 com 60, tá? Então, você já tem uma maturidade escolar, já tem uma maturidade cronológica, já faz um monte de coisa. E é fácil de entender que eu não posso somar esse 12 com esse 60. Porque aqui não é 12. Aqui são 12 raízes de 3. Como que eu vou somar uma coisa que é raiz de 3 com outra que não é? Isso é um absurdo. Então fica assim. Ok? Mas dá para eu melhorar. E é importante vocês entenderem isso, porque vocês vão fazer vestibular, vão fazer Enem, e são questões de múltiplas escolhas, e às vezes não é assim que aparece lá na alternativa. Então você vai fazer o seguinte, como que eu melhoro isso? Veja, vocês concordam comigo que 60 é 5 vezes 12? Só como que eu vou saber que 60 é 5 vezes 12? E por que eu vou ter que pensar assim? Vamos lá. Primeiro, que você está no terceiro ano, já tem uma longa estrada, né, caminhada, e essas coisas a gente vai construindo com o tempo. 5 vezes 12 dá 60. Mas por quê? Porque eu coloquei o 60 escrito em forma de produto, ó, 5 vezes 12. Como aqui é 12 vezes raiz de 3, entenderam? Então, nesse termo tem o fator 12 e nesse termo tem o fator 12. Então, eu coloco o 12 em evidência, eu destaco ele. Então, fica 12 que multiplica quem? A raiz de 3 mais quem? O 5. Porque o 12 do 60 está aqui, ó. Isso que é destacar, é colocar em evidência. Ó. 12 vezes raiz de 3, 12 raízes de 3. 12 vezes 5, 60. É só uma forma diferente de escrever. E aqui, então, fica fácil você colocar centímetros quadrados. Isso aqui, portanto, é a área total. E é assim que eu escrevo. Tranquilo, pessoal? Simples assim, tá? Eu vou aproveitar que eu tenho ainda um tempinho, tá? Para fazer com vocês a questão número 7, ó. O volume em centímetro cúbico. Por que agora que é centímetro cúbico e não centímetro quadrado? Porque é o volume do cara. O volume é a quantidade de espaço que ele ocupa. Então nós vamos medir agora o espaço ocupado por esse cara. Então ele é tridimensional. Ele tem a altura, agora tem a terceira dimensão. Por isso centímetro cúbico. Ele tem largura, tem profundidade, tem altura. Agora tem as 3 dimensões. Tranquilo?
Então, volume, o que é volume então? É a quantidade de espaço que o objeto ocupa. Tá? Não é um objeto, ele não é uma coisa real. Então, ele existe? Sim, então ele está ocupando um espaço. Então, o número que representa esse espaço que ele ocupa, a gente chama de volume. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que se calcula o volume de um prisma, que eu não falei ainda? Por quê? Porque é muito tranquilo, pessoal, isso aqui, tá? O volume de um prisma. Ok? Volume, pessoal, olha só que interessante. Qual que é o volume desse cara aqui? Simples assim, ó. Você calcula a área da base e multiplica pela altura. Sim, porque a base não é onde ele está desenhado, não é onde ele apoia num plano, e depois não cresce. Então, o quanto ele cresceu, conforme ele vai crescendo, e quem fornece para mim o quanto ele cresceu é a altura. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai ocupando um espaço. Então, é só fazer o quê? Calcular a área da base e multiplicar pela altura. Simples assim. De qualquer prisma, tá? Então, o volume, que eu vou chamar de V, vai ser a área da base, que já calculamos, vezes a altura, que a gente chama de H. Então, olha que tranquilo. Você não precisa ficar decorando. É meio óbvio. Ok? Então, vamos lá. Ele pediu para fazer aqui ó, o volume em centímetros cúbicos do prisma da questão anterior. Então, é desse prisma aqui. Então, o volume vai ser o quê? A área da base. A área da base aqui, ó, 6 raízes de 3. Então, 6 raízes de 3 vezes o quê? A altura. Aqui a altura dele, aqui, ó, 5. Pronto. Então, vezes 5. Agora, pessoal, eu posso multiplicar. Porque eu tenho 6 coisas e vou multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30. Então, eu vou ter 30 dessa coisa. 6 reais vezes 5 vai dar 30 reais. Então, agora não estou somando, estou multiplicando. Então, 6 raízes de 3 vezes 5 vai dar o quê? 30 raízes de 3. O quê? Centímetros cúbicos. Olha que tranquilo, pessoal. Tá? Então, essa é uma questão de múltipla escolha aqui, ó. Portanto, a resposta é a letra D. Então, se você tiver que calcular o volume de um prisma, na nossa atividade avaliativa, no vestibular, ou seja, o que for que você vai estar fazendo, é só calcular a medida da área, né? A área da base, desculpa. É só calcular a área da base e multiplicar pela altura do cara. Tranquilo, pessoal? É isto, espero que tenha sido útil para vocês, tá? Eu vou parar aqui com os prismas. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Eu, por exemplo, não fiz prisma quadrangular regular. Eu aconselho vocês, que acho que não vai dar tempo eu fazer mais vídeo, tá? Eu aconselho vocês, podem dar uma pesquisadinha. Agora, pessoal, se eu trabalho com triângulo, se eu trabalho com hexágono regular, trabalhar com quadrado é muito mais tranquilo. Tudo bem? É isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima videoaula.